Olá, eu sou o Carlos Ocarato, sou sócio proprietário e diretor financeiro da Elis Dermocosméticos Distribuidora. E esse é o nosso treinamento Gestão Distribuidora Lucrativa, Fundamentos de Controle e Gestão. Foco desse treinamento e o que iremos ver. Tá? Nesse treinamento, ele visa empreendedores iniciantes e profissionais que resolveram empreender em suas áreas. Ele parte da premissa de que todo profissional empreendedor, ele é muito bom na sua atividade central e que ele quer adquirir conhecimentos na parte de gestão financeira. Tenta deixar claro que a vida de assalariado é bem diferente da vida de um empreendedor com relação a direitos e responsabilidades. Ele foca em empreendedores da área de distribuição de dermocosméticos, embora os conhecimentos apresentados aqui possam ser usados para qualquer empreendimento que visa a revenda de mercadoria. Apresenta os elementos e processos do fluxo de informações da estrutura básica de qualquer negócio de revenda de produtos. Tem um foco maior na gestão financeira, apresentando de forma simples, porém consistente, o comportamento que se deve ter para gerir as finanças da empresa. E deixa claro que, com o aumento do volume de ocorrências e dados a serem gerenciados, sistemas digitais passam a ser imperativos, necessários para que se consiga uma gestão financeira em excelência. Vários são os motivos que levam as pessoas a empreender, e o entusiasmo é o ponto marcante de todas elas. Todas começam com muito entusiasmo, muitos sonhos, mas muitos não conseguem se manter e em um curto espaço de tempo acabam fechando suas portas. Os motivos podem ser muitos, mas vamos focar em dois que nós achamos que são os principais: direito de assalariado e pouca ou nenhuma visão de gestão financeira. Muitos dos micro e pequenos empreendedores já foram assalariados. Muitos iniciaram suas vidas empresariais e ainda estão presos a hábitos que não se aplicam mais à sua nova realidade. Muitos vão acabar insistindo nisso e vão acabar arrebentando financeiramente a empresa. Já na questão financeira, temos vários comportamentos que podem ser destrutivos. Alguns, eles simplesmente acham que a parte financeira não é aquilo que ele quer fazer. Ele é muito bom na sua atividade central e é negligencia a parte financeira. Outros já não entendem a questão a diferença entre faturamento e lucro, tá? Eles pensam que o dinheiro que está ali no caixa é deles, pode fazer uso. Alguns ainda carregam um comportamento de pessoa física. Eles esquecem que, como pessoa jurídica, as responsabilidades são outras, tá? E as consequências dos seus atos também são outros. Alguns pensam ainda como assalariado, tá? Eles simplesmente querem saber que ele tem uma quantia a pegar todo mês, ele quer contar com aquela quantia, ele quer contar com aquela quantia na data em que ele acha que ele tem que pegar. E isso é um comportamento que vai acabar prejudicando. Outros são negligentes com a questão do que devem. Eles esquecem que, como pessoa jurídica, como uma empresa, eles começam a fazer parte de uma engrenagem. Eles são um dente dessa engrenagem e que, se eles começam a falhar com seus pagamentos, eles vão acabar prejudicando toda uma cadeia e vão sofrer punições por causa disso. Tá? E tem aquele que não entende o conceito do capital de giro. Eh, Quando o dinheiro está na empresa, mesmo que todas as suas obrigações tenham sido pagas, esse dinheiro não deve sair da empresa, ele deve continuar na empresa como uma reserva, tá? E para que seja utilizada em momentos em que a empresa venha a precisar. Mas vou dar mais detalhes depois sobre essa questão do capital de giro. Como percebemos, empreender exige mudanças de comportamento, é prazeroso, mas é trabalhoso e exige adquirir conhecimento, tá? Para que o seu empreendimento possa crescer de forma sustentável. Vamos imaginar três pessoas assalariadas, ok? Elas possuem seus salários, elas possuem os seus gastos mensais e elas aprenderam a viver sua realidade financeira. Ok, elas estão estabilizadas.
Mas assim que elas começam a empreender, elas já mentalizam o sucesso e começam a querer mudanças muito rápidas nas suas vidas. Muitos empreendedores já se empolgam com os primeiros resultados e antecipam mudanças nas suas vidas, sem perceber que elas estão sendo muito rápidas e que um novo negócio não consegue sustentar isso. Elas têm que entender que existe um tempo, tá, de amadurecimento da empresa para que ela possa sair de onde ela estava e que possa chegar aonde ela quer. Vamos entrar agora nos elementos e processos básicos da estrutura de uma distribuidora. Nós temos uma distribuidora que compra produtos de um fornecedor para vender a um cliente. Essa é a estrutura básica de uma distribuição de produtos. Eu vou abrir um parênteses aqui, já que eu toquei na questão da distribuidora, para deixar claro que existe uma relação muito importante aqui. A distribuidora ela é um CNPJ, ela pertence a alguém, tá? Mas ela não é esse alguém, ok? O dinheiro da distribuidora e o dinheiro dessas pessoas, sejam proprietários, sejam os sócios, deve ficar muito bem separado. Tá? E essa é uma informação que eu gostaria que todos guardassem. Retornando na estrutura da distribuidora, nós vamos apresentar agora novos elementos e processos. Os elementos que já conhecemos: distribuidora, fornecedor, produto e cliente. Agora vamos imaginar que um cliente fez um pedido e ele vai receber o que comprou. Nós vamos perceber aqui o surgimento de 4 processos e 3 novos elementos. Então, o cliente ele precisa pagar o pedido que ele fez, o valor que vai ser pago precisa ser depositado em um banco, o produto precisa sair de estoque e o produto precisa chegar até o cliente. Ok? Então, nós temos os processos de pagar, depósito, saída e entrega da mercadoria. Os elementos que surgem: pedido, banco e estoque. Pedido é o conjunto de todos os produtos que foram comprados pelo cliente. O banco é qualquer local físico ou virtual que contenha valores monetários. O estoque é o local físico, onde está o produto, e virtual, que contém a quantidade de produtos que existem. Então, recapitulando o que vimos até o momento com relação à estrutura de elementos e processos da distribuidora. Nós temos a distribuidora, temos o cliente dessa distribuidora que compra produto. Esse cliente ele vai pagar por esse seu pedido. O dinheiro que proveniente desse pagamento vai ser depositado em um banco. Esse produto ele vai ser entregue ao cliente. Esse mesmo produto precisa ser deduzido do estoque. E esse produto precisa ser recomprado e reposto no estoque. Ok? E aqui podemos observar a estrutura básica, atividade básica de uma distribuidora, que é a compra e a revenda de produtos. Agora vamos sugerir algumas formas de controle desses elementos e processos. Okay? O que precisamos saber para controlar as compras ou reposições do estoque? Precisamos de um controle de estoque, porque nós precisamos saber quais produtos nós temos, quantos produtos nós temos, quanto pagamos por cada um desses produtos e por qual valor vamos revendê-los. E precisamos também de um controle de contas a pagar, tá? Para que saibamos para quem estamos devendo, quanto estamos devendo e, principalmente, quando teremos que pagar esse valor. Temos aqui uma sugestão de ficha de controle de estoque, onde nós vamos ter os dados do produto, nome, custo, valor de venda, e dados da sua entrada em estoque, a data que ocorreu, quantidade e o saldo atual. E aqui nós temos uma sugestão de ficha de controle de contas a pagar. Nesse caso, fornecedor. Dados do fornecedor, data da compra, um número de controle,
o valor da compra, a data do vencimento e se tivermos algum valor pago ou temos valor a pagar, ok? Já na parte de controle de vendas, nós temos três controles necessários, ok? O controle de estoque, para sabermos quais produtos saíram, quantos produtos saíram e quando esses produtos saíram. A parte de controle de contas a receber, precisamos saber quem comprou, quando comprou, quanto pagou e quanto ficou devendo. E a parte do controle de banco, que é onde precisamos saber aonde recebemos, quando recebemos e quanto recebemos. Essa aqui é uma ficha que já foi apresentada, tá? E vamos retornar a ela para fazer a saída da venda, onde nós vamos precisar lançar a data, a quantidade que saiu e o saldo que permaneceu deste produto. Já na ficha de controle de conta a receber, precisamos saber quem nos deve e precisamos fazer o lançamento daquilo que essa pessoa nos deve. No caso, data, um número de controle e o valor lançado a receber. Aqui nós temos uma ficha de controle banco, com dados do banco e os dados de um lançamento bancário. Ok? Aqui nós vamos retornar a ficha de controle de contas a receber e vamos simular o recebimento de uma conta. Então, nós temos a ficha de um cliente, ela tinha um saldo devedor e ela efetuou o pagamento. Dia, número de controle, o valor que ela nos devia, o valor que foi pago e o saldo a receber. Ok? Atenção para esse valor aqui. O valor pago pela cliente vai ser depositado no banco. Então, temos a data, o valor que foi pago e um novo saldo. E um dado interessante aqui, manter um histórico, tá, referente a essa linha de lançamento. Recapitulando, até esse ponto, além dos elementos do processo, introduzimos também formas de controle. Controle de contas a pagar, para registrarmos nossas dívidas e controlarmos seus pagamentos. Controle de contas a receber, para sabermos quem são nossos clientes e controlar as suas dívidas. Controle de estoque, para sabermos quais produtos temos, quantos temos e podemos gerenciar as saídas e as entradas desses produtos. Introduzimos também uma ficha de controle para banco. Tá? Precisamos ter pelo menos uma conta bancária para recebermos os valores pagos pelo cliente. Nessa questão do banco, vale uma informação, tá? Que essa conta deve ser exclusiva da empresa, exclusiva da distribuidora. Valores particulares não devem ser depositados ou retirados dela. Ok? Encerramos a parte de controles e vamos iniciar a parte de gestão financeira. A distribuidora deposita o seu dinheiro em um banco e utiliza esse dinheiro para cumprir as suas obrigações de pagamento, fornecedores, impostos e salários. Agora nós vamos explicar cada um desses elementos, banco, fornecedor, impostos e salários, e a melhor forma de gerenciá-los para que eles não venham a prejudicar a distribuidora em função de erros que possamos cometer com eles. Vamos começar pelos bancos. O banco deveria ser apenas o local onde a distribuidora deposita o pagamento de seus clientes e usa o banco para pagar as suas obrigações. Mas o problema começa quando começamos a comprar serviços do banco, como empréstimos, cartões de crédito, cheque especial. Aqui cabe algumas recomendações. Empréstimos, sim, são úteis quando a distribuidora está indo bem, ela quer inaugurar uma nova filial ou ela quer ampliar as suas instalações, ok. Vale procurar um empréstimo e executar dar esses passos, ok? Mas o empréstimo ele nunca deve ser tomado para cobrir dívidas, sejam quais forem, ok? Cartão de crédito, ok? Tá? Você normalmente ganha prazo para o pagamento das suas dívidas. Uma coisa que nunca pode acontecer com relação ao cartão de crédito é atraso no pagamento. Tá? Tanto o empréstimo
Quanto ao cartão de crédito, o atraso de pagamento vai gerar juros, e juros bem altos, ok? E vai comprometer bem a situação financeira da empresa. Com relação a cheque especial, né, não vejo nenhuma vantagem. Melhor nem pensar. Eles têm alguns que dão 10 dias sem juros. Nossa, é só. Não vejo utilidade, ok? Mas o que nós recomendamos é o seguinte: toda vez que você precise de alguma coisa, tente recorrer ao dinheiro próprio. É a melhor saída que você tem. Fornecedor. O fornecedor é o seu melhor parceiro, ok? Ele com certeza está torcendo por você, que ele sabe que o seu crescimento é o crescimento dele. Quanto mais você vende, mais ele vende também. Muitos divulgam, fazem marketing das suas linhas, dos seus produtos, e isso, de certa forma, auxilia, né, a distribuidora, porque acaba atraindo mais clientes para os produtos e, consequentemente, ajudando a distribuidora. Muitos investem em treinamentos, tá? Tanto dos colaboradores da distribuidora quanto de clientes que fazem uso de seus produtos. E muitos estão ligados nas novidades do setor, tá? Prontos para a criação de novas linhas e novos produtos que vão atender a demanda também na distribuidora. O problema entre distribuidora e fornecedor começa quando ocorre a inadimplência. Ok? A distribuidora compra e a distribuidora não efetua o pagamento. Eu diria até que essa é uma inadimplência ingênua, tá? A distribuidora, em alguns casos, ela simplesmente não conhece o público-alvo, ela compra ou em excesso ou um tipo de produto que ela não tem público por falta de controle, tá? Ela não conhece o público e ela acaba comprando produtos que simplesmente não vendem. E, consequentemente, ela começa a se complicar com os pagamentos. A distribuidora, ela precisa conhecer o seu público-alvo. Ela precisa saber que tipo de profissional é o seu público, se ele trabalha mais com facial, com corporal, se ele indica muito ou pouco home care, ou não indica, ok? Qual o poder aquisitivo desse profissional? Se ele compra kits ou somente consome produtos básicos? Se ele é aquele tipo de cliente que só compra quando tem descontos? São clientes da classe A e B ou não? E as clientes das suas clientes, tá? Pagam por tratamentos caros ou fazem somente o básico? Ao conhecer o seu público-alvo, a distribuidora consegue, por exemplo, elaborar melhores listas de compra. Ela sabe melhor que produto comprar e em que quantidade. Um outro ponto, a precificação. No momento que ela conhece o seu público-alvo, ela consegue precificar melhor os seus preços. Um outro ponto, tá? É a sazonalidade do negócio. Conhecendo seu público-alvo, ela passa a saber que produtos vendem mais, em que período do ano. São muitas as perguntas e cabe à distribuidora encontrar a melhor resposta para cada uma delas. Impostos. No Brasil, a porta de entrada para o pequeno e médio empreendedor normalmente é o Simples Nacional, tá? E os impostos incidem de 8% sobre o faturamento. Por si só, não podemos dizer que os impostos podem levar uma empresa à falência, mas podem prejudicar ou ajudar a complicar uma situação que já não esteja bem. Imagine uma distribuidora que não tenha controle, tá? Ela não tem o conhecimento necessário para saber quantos produtos e quais produtos comprar e de repente ela comprou demais, ok? Para piorar o quadro, é um excesso de produto com validade curta. Fatalmente, ela vai ter que ser agressiva em uma promoção para conseguir desovar esse estoque. Mas acontece o seguinte: impostos eles incidem sobre o faturamento, ou seja, mesmo que a distribuidora venda os produtos a preço de custo,
os impostos vão incidir sobre o faturamento. Então, uma situação que já não estava muito boa vai ficar pior ainda. Utilizamos uma abordagem bem simplista dessa questão de impostos. Mas vamos fazer o seguinte: na dúvida ou na necessidade, considere sempre pedir o auxílio a um profissional da área contábil. Salários. Salários, este é um ponto delicado. E não por causa dos colaboradores, porque nesse caso, o dono do negócio, ele sabe muito bem o que ele tem que fazer, ok? Ele é rigoroso com os seus compromissos, tá? E sabe muito bem a parte que cabe ao colaborador. O problema começa quando o dono do negócio precisa pegar o seu próprio salário. Muitos, eles não entendem a questão faturamento, não percebem que o dinheiro do faturamento ele está comprometido de alguma forma com a empresa e que não deve ser retirado como salário do dono. Essa é uma regra que deve ser seguida à risca. O salário do dono ele deve ser determinado, fixo, ok? E com data específica para ser recebido, assim como acontece com qualquer colaborador. Inclusive, podem acontecer momentos em que o dono não consiga nem retirar o seu salário. Isso acontece muito no início do empreendimento, tá? Inclusive, existe uma recomendação para que todo indivíduo que esteja interessado em empreender consiga fazer uma poupança de aproximadamente 3 meses, tomando como base o que normalmente ele gasta por mês, para que possa dar um tempo, tá, para que o empreendimento comece a dar retorno, para aí sim ele começar a viver do dinheiro produzido pelo seu novo negócio. Recapitulando, né, onde estamos na gestão financeira. A distribuidora ela deposita seus ganhos em um banco, ela usa esses recursos para pagar seu fornecedor, pagar seus impostos, pagar os salários e outros gastos que ela venha a ter. Mas a pergunta é a seguinte: o que é que ela faz com o dinheiro que está sobrando no banco? Nós vamos introduzir agora um conceito de capital de giro. O faturamento é o resultado das vendas, a soma de todos os valores dos produtos que foram vendidos pela distribuidora. Desse valor, nós tiramos a grosso modo, tá, os custos dos próprios produtos, os impostos, despesas, salários, ok? E o que sobra é o capital de giro. Esse valor não deve ser retirado imediatamente da empresa, deve permanecer no banco como uma espécie de reserva, tá? Um fundo de emergência. Se sugere que ele seja o equivalente a 3 meses de gastos, ou seja, se calcula aproximadamente quanto a empresa precisa de capital para cumprir as suas obrigações durante o período de 3 meses, e é interessante que esse valor fique no banco, para que, em caso de situação, algum tipo de emergência, algum mês que a coisa não foi muito boa, você vai faturar menos do que você tem para pagar, então é essa reserva que vai ser ativada, ela vai ser usada, ela vai fornecer recursos para cobrir aquele período em que houve uma deficiência de faturamento. Perguntas frequentes quando se sugere essa questão do capital de giro é o seguinte: poxa, o dinheiro não está sobrando? Eu já não cumpri as minhas obrigações? Eu não posso simplesmente pegar e gastar? Não, tá? Eu já comentei, ele está ali como uma espécie de reserva, tá? Para poder cobrir a empresa em períodos em que o faturamento estiver ruim, ok? O não atingiu o necessário, precisamos pagar nossas contas, então esse dinheiro que está, na realidade, no banco, tá? Na forma do conceito do capital de giro, você vai retirar esse dinheiro e fazer o pagamento para que a empresa possa continuar caminhando normalmente. E se esse dinheiro poupado for
maior, o montante for maior do que o necessário, que nós falamos em 3 meses, temos um capital lá maior que isso, tá? Normalmente, esse excesso de capital, ele vai permanecer na empresa por um período de 12 meses, tá? No final desse período, sim, ele acaba sendo retirado, esse excesso, ok? Ele vai ser retirado e destinado ao dono, repartido com os sócios, às vezes é usado em reformas na própria empresa, ok? É importante. O excesso é que deve ser retirado, ou seja, o dinheiro que está lá precisa manter o equivalente a 3 meses de gasto e, existindo uma parte em excesso, sim, essa é a que é retirada. Porque lembrando que no final de um ciclo de 12 meses, a empresa continua existindo, então ela tem o próximo mês onde ela tem que cumprir com suas obrigações. Isso aqui é uma dica, ok? O dinheiro que fica parado no banco, na forma de capital de giro, ele não precisa ficar necessariamente parado. Ele pode ser investido, ok? Mas precisa ser em um tipo de investimento em que ele possa ser retirado a qualquer momento, porque nunca se sabe o momento em que aquele dinheiro vai ser necessário. Então não se pode travá-lo em aplicações que não tem como eh, dispor daquele capital no momento necessário. Conclusão: nesse treinamento, focamos na estrutura financeira de uma distribuidora de dermocosméticos. Ele está direcionado a empreendedores e iniciantes ou aqueles que estão buscando conhecimentos na parte de gestão financeira. Vamos deixar claro a necessidade de mudança de comportamento e de pensamentos para que um trabalhador assalariado possa se tornar um empreendedor de sucesso. Nós mostramos as interações básicas entre distribuidora, fornecedor, produto e clientes. Introduzimos alguns controles básicos, como contas a pagar, contas a receber, estoque e controle de caixa ou banco. Apresentamos pontos delicados nas relações entre distribuidora, fornecedores, bancos, impostos e retiradas do dono, e como cada uma pode ajudar ou atrapalhar a vida da distribuidora. E por fim, introduzimos o conceito de capital de giro. É uma espécie de reserva financeira feita com o dinheiro que sobra do faturamento depois que a empresa já fez os seus pagamentos mensais. Tá? Essa reserva recomenda-se que seja igual a 3 vezes, no mínimo, igual a 3 vezes o que a empresa gasta mensalmente, tá? E ela vai servir justamente para um respiro financeiro em momentos de falta de capital. Onde podemos chegar? A seguir, vamos apresentar uma sequência de ideias, tá, de gestão que podem ser aplicadas analisando os dados gerados com esses controles básicos que apresentamos aqui. Mas cabe uma ressalva. Para uma gestão de excelência, tá, onde se possa estabelecer, a partir de onde se possa estabelecer certas estratégias, é necessário um sistema informatizado, ok? Para que possamos gerar relatórios e gráficos gerenciais que vão nos permitir tomar decisões rápidas, ok? Ok. Então, o que podemos fazer com o histórico de compras dos clientes? Ok? Ah, como os clientes da distribuidora são, na sua maioria, profissionais que fazem compras recorrentes e compram o mesmo produto várias vezes, se mantemos esse histórico de compras, nós podemos calcular o tempo médio de recompra dos produtos e contatá-la próximo desse prazo para lembrá-la, né, de que tem um produto aí que possa estar acabando. E fazemos isso antes que ela esqueça e o pior, né, que ela acabe testando o concorrente. Também, com esse histórico de compras, podemos gerar campanhas de marketing direcionadas a cada cliente de acordo com os produtos que interessam para ela. Também, com esse mesmo histórico, nós sabemos os serviços que ela presta. Se é facial, se é corporal, limpeza de pele, drenagem. E podemos contatá-la diretamente quando tivermos novidades nessas áreas, personalizando o atendimento.
partindo desse mesmo controle, tá ok? Podemos identificar clientes que estão nos abandonando, tá? Eles compravam com frequência e pararam de comprar. E fazendo, então, uma abordagem direta para entender o que está acontecendo. Se são clientes que compram bem e com frequência, que tal ele receber um mimo de presente de vez em quando? Agora, com o controle de produtos vendidos, podemos, por exemplo, prever compras para reposição de estoque. Se sabemos a média de vendas mensais de um produto, nós temos um ótimo parâmetro para definirmos quantas unidades deste produto recomprar. Controlando essa média de vendas de produto, sabemos também quando a aceitação de um produto está crescendo e vamos antever a necessidade de comprar mais unidades desse produto na próxima recompra que fizermos. Com esse mesmo controle, tá, podemos identificar a sazonalidade de venda de determinado produto. Tem produto que só vendem bem em um período do ano. Então podemos nos preparar com antecedência, reforçando os estoques. O contrário também. Sabemos que um produto não vai vender bem no período que está chegando, podemos direcionar o capital, que seria gasto nesses produtos, para reforçarmos os produtos que sabemos que vai vender. Com controle de contas a receber e a pagar. Okay? O controle de contas a receber ele permite saber claramente quem nos deve e quais estão com o pagamento em atraso. Assim como o controle de contas a pagar não nos deixa esquecer do nosso compromisso de pagamento. Esse controle de contas a pagar também nos mostra quanto equilibrado está o nosso caixa e se o nosso faturamento precisa ou não aumentar de acordo com a necessidade do período. Agora, com o controle mensal da lucratividade dos produtos vendidos e das contas pagas, nós conseguimos calcular o resultado mensal. Okay? E se guardarmos esses resultados mês a mês, nós conseguimos enxergar qual é a lucratividade da empresa, se ela está sendo uma empresa lucrativa ou não. Essa foi uma pequena amostra de como o controle de informações e a gestão dessas informações são importantes e vitais para a existência da empresa. Para nós, empreendedorismo é conhecimento, controle, gerência, estratégias e experiência. Aprenda, pratique, confirme, pense, crie e ensine. Obrigado por atender ao nosso treinamento. Eu sou o Carlos Ocarato, sócio proprietário e diretor financeiro da Elis Dermocosméticos. E essa é a Elis Ocarato, a minha sócia proprietária na Elis Dermocosméticos.